Matityahu, capítulo 28, e o versículo de número 19, está escrito o seguinte: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse versículo é um versículo bastante conhecido entre os católicos, os evangélicos, por se tratar até de um alicerce de fé, uma base daquilo que as pessoas creem. Só que, historicamente, é bastante compreendido, isso é inteligível no meio dos estudiosos, que esse versículo, Matityahu, capítulo 28, versículo 19, ele não existe nos originais. O termo Mateus é o que nós encontramos nas escrituras de João Ferreira de Almeida e outros. A expressão mais correta é Matityahu ou Matityahu. Então esse versículo 28, versículo 19, a parte B do versículo, onde diz, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não existe, não é escrito assim, né? É escrito, batizando-as em meu nome, o nome do qual está referindo nesse versículo é o nome original hebraico, Yahushua, e não a expressão Jesus, que foi uma transliteração feita bem depois. Nos originais, a expressão da qual existe é em meu nome, sem a expressão Pai, Filho e Espírito Santo. As pessoas que defendem algumas linhas de raciocínio, dualidade, trindade, etc., defendem essa ideia. Eu quero dizer aos senhores que não importa a ideia que você defende, de trindade, de dualidade, de unicidade, importa que cada um de nós possamos parar um pouco, colocar a nossa mente na frequência do Eterno, na frequência do nome do Salvador. Não é a defesa que eu tenho de uma ideia que é trindade, não é a defesa que o outro tem que é dualidade, que o outro tem que é unicidade. Trindade, dualidade, unicidade é nada diante do nome do Eterno. Qualquer ideia, qualquer filosofia, qualquer pensamento, se não estiver na frequência do Eterno, não vai levar a lugar nenhum. Porque, para mim, para você ser salvo, não é defendendo a ideia que eu acho que é certa, mas, pelo contrário, é eu e você se enquadrando na palavra do Altíssimo. Se você defende a trindade, se você defende a dualidade, se você defende a unicidade, isso são conceitos, são ideias de grupos de pessoas. Porém, existe a necessidade, o Todo-Poderoso ele tem o poder de aperfeiçoar o nosso pensamento. Ele tem o poder de fazer com que aquilo que nós cremos durante muito tempo possa ser aperfeiçoado e nós possamos ir além daquilo que nós defendemos por grupo, por ideias, por honra própria, mas nós nos enquadrarmos na palavra do Eterno, na essência do Espírito do Eterno, compreendendo o nome do Eterno e sermos salvos através de crermos no nome do Eterno. Se nós não cremos no nome original do Eterno, não importa a ideia que você defende de Joaquim, de Mané, de Pedro, não importa, você não vai chegar a lugar nenhum. O importante é que para que nós possamos ser salvos pelo Eterno, nós temos que nos enquadrar no que as Escrituras afirmam diante da humanidade que devemos fazer para ser salvo. Ok? Quando as Escrituras dizem, portanto, ide, ensinai todas as nações, existe um ponto de partida. Ensinai a quem? As demais nações do planeta. Algo veio para Israel, nasceu um homem ali, né? E aquele homem fez sinais de prodígio. E aquele homem recebeu o nome de Yahushua. E aquele homem foi morto, foi crucificado, e as Escrituras afirmam que ele ressuscitou. E ressuscitou com o seu único nome, Yahushua. E quando os discípulos começaram a fazer esse trabalho, até por ordenança dele, ele disse, portanto, ide ensinar todas as demais nações, ensinar o que eles aprenderam ali. Porque as demais nações não tinham nem ideia. Se nós levássemos em consideração hoje a história que aconteceu naquela época em Jerusalém, ela não seria nem noticiada na mídia, né? Mas nós vemos que existe algo espiritual nessa história, que aos poucos essa história foi se propagando, essa história foi
crescendo. E durante os primeiros 2 séculos e meio aproximadamente, a história ela era contada de pai para filho, para avós, enfim, a história era contada entre a população dali, ela foi crescendo. Mas a partir aproximadamente lá do 3º século, quando o Estado greco-romano, vamos colocar assim, quando o Estado viu o que poderia dar essa história, o Estado fez algumas mudanças e algumas coisas se perderam e outras não foram levadas em consideração. Então, por exemplo, hoje você tem a oportunidade de chamar o Altíssimo de Deus, e você chama também de Senhor. Você usa o título Senhor e o título Deus para referir-se ao Altíssimo. Só que em si mesmo, no seu eu, no seu sentimento, você tem a ideia de que não pode adorar a Baal. Você defende duramente e com grande intensidade que Baal não deve ser adorado, ídolos não devem ser adorados, deuses estranhos não devem ser adorados. E na realidade, quando você chama o Todo-Poderoso de Senhor, você chama o Todo-Poderoso de Deus, você indiretamente está adorando a Baal. Porque Baal é uma expressão estrangeira, estranha ao contexto histórico. E a expressão Deus vem de Theos, a expressão Kyrios, a expressão Senhor vem de Kyrios, do grego, o que na realidade é estranho ao contexto histórico, ao contexto do povo que as Escrituras afirma receber do Altíssimo esse tabernáculo de salvação, né? Essa grande bênção que foi propagada às demais nações. As demais nações, para serem salvas, ela deve estar de acordo com o mesmo tabernáculo. Esse nome que veio para Israel e foi expresso ali em Jerusalém, as pessoas creram, e a partir dali foi propagado para as demais nações, que deve ser respeitado por todos os povos do planeta. Assim, todos os povos do planeta passam a receber a salvação que veio para o povo, veio para os seus, entre aspas. Os seus não receberam, mas todos os demais povos que creram naquela história maravilhosa. Não uma história de uma certa forma grecizada, não uma história de uma certa forma montada, mas uma história real. Nós estamos falando de uma história verdadeira, quando a história de ensinar em todas as nações. As demais pessoas que crerem nessa história receberão o direito de se tornarem filhos do Eterno, porque creram no nome. O nome é o qual tem o poder para abrir as moradas celestiais. É a chave que tem o poder para abrir as moradas celestiais, do qual as Escrituras afirmam isso, né? Tem base nas Escrituras para este fato acontecer. Então, a expressão estranho, estrangeiro, se diz daqueles ídolos, daqueles deuses que são estranhos ao contexto histórico. Então, se você levar em consideração a expressão Theos, a expressão Kyrios, a expressão Baal, a expressão Senhor, são estranhos, são de fora, são estrangeiros, o que na realidade as Escrituras têm afirmado que não deve ser adorado. Uma outra coisa bastante importante é que o que eu estou falando com relação ao nome do Salvador, isso é importante para quem tem aquele princípio que as Escrituras afirmam lá em Yohanan 4, e o versículo aproximadamente 23, onde diz que o Todo-Poderoso procura os verdadeiros adoradores, aquele que eles têm a intenção de adorar ao Altíssimo em espírito e em verdade. Aqueles que não estão preocupados com o que as pessoas dizem, mas aqueles que estão preocupados com o que as Escrituras afirmam que deve ser respeitado. Para essas pessoas, eles analisam, eles observam os fatos e vê o que tem valor, o que tem sentido e o que não tem valor, o que não tem sentido. Para esses, esse assunto é importante. Então, para aqueles que achar que é importante esse assunto, eu agradeço, né, pela oportunidade de você estar assistindo. Aqueles que porventura achar que o que eu estou falando aqui não tem valor,
que o Eterno possa abençoá-los maravilhosamente. Outra coisa também bastante importante, irmãos, que está escrito no livro de Lucas, capítulo 24, e o versículo 47. Na mesma linha de raciocínio com relação à imersão, com relação ao batismo, com relação a essa aliança do homem com o Eterno. No livro de Lucas, capítulo 24, e o versículo 44, está escrito assim: são estas as coisas que disse, estando ainda com vocês, que convinha que se cumprisse todas as coisas que estava escrito na lei de Moisés, os profetas e nos salmos. No versículo 24 e 45, existe algo tremendo aqui. Está escrito: então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Você pode observar que existe algo tremendo aqui, um fato extraordinário na vida desses homens, desses emissários. Você pode observar que antes, às vezes, o mestre falava alguma coisa com eles e eles, de uma certa forma, não entendiam, havia um certo impedimento de compreender na real o que o mestre falava para eles. Portanto, ele mesmo disse: são essas coisas que eu falei estando ainda convosco. Mas aqui ele abriu o entendimento dele de forma que eles compreenderam, passaram a compreender as Escrituras de uma forma clara e objetiva. E a partir desse momento você pode observar que eles tiveram um novo modo de agir diante das Escrituras. No versículo 24 e 47, está escrito o seguinte: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, porém, começando por Jerusalém. Tudo tem um início, tudo tem um princípio, começando por Jerusalém. Uma coisa importante, irmãos, o que cumpriu no versículo 24, 45, quando ele diz: abriu o entendimento para compreender as Escrituras. O que aconteceu? Aconteceu naquele momento ali o cumprimento das Escrituras, mesma coisa que quando ele abriu as Escrituras ali no templo e leu alguns versículos ali, e ele diz: nesse momento cumpriu as Escrituras. Então cumpriu naquele momento ali, quando ele abriu o entendimento dos emissários, algo tremendo, de forma que eles compreenderam as Escrituras de uma forma integral, de uma forma plena. Quando ele falou lá no versículo 24 de Lucas, no versículo 47, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, porém começando por Jerusalém. Existe aqui, meus irmãos, uma coisa bastante importante que as pessoas não prestam atenção quando lêem. Você pode observar que está escrito em seu nome. Significa que não é no meu nome, não é no seu nome, não é no nome do vizinho, não é no nome, não é em qualquer nome que uma pessoa invente. É no nome que veio do céu. Que em seu nome, está se referindo ao seu Salvador, se pregasse o arrependimento e a remissão. Vamos levar isso numa área que você possa compreender de fato o que isso significa. Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar eu e você. Às vezes você faz alguma coisa com alguma pessoa, fala alguma coisa para alguma pessoa, porque você não sabia, por ignorância, mas depois você arrepende. Se pregasse o arrependimento e a remissão. O arrependimento, quando você faz alguma coisa e arrepende, o arrependimento está em você. Quando essa Escritura diz se pregasse o arrependimento, porque o arrependimento está em quem? O arrependimento está na humanidade. Em Efésios capítulo 2, o versículo 12, está escrito que o homem estava destituído do amor do Eterno, mas recebeu o direito de se arrepender. Então eu e você recebemos o direito de nos arrepender. Então por isso se diz pregasse o arrependimento. Então quando as pessoas soubessem da história e vissem a intensidade das maravilhas do Eterno, eles poderiam se arrepender. Por isso que diz que é em seu nome se pregasse o arrependimento, não o nome que alguém inventasse. Porque o arrependimento está em cada pessoa, em cada população do planeta. Mas e a remissão? E o perdão? O perdão não está em mim, o perdão não está em você. O perdão está no Eterno. Simbolicamente, se você fazer
fazer alguma coisa com alguma pessoa e você arrepender-se daquilo, chegar para aquela pessoa e pedir perdão, o arrependimento está em você, mas o perdoar está na pessoa que você fez algo de errado para ela. Então, quando nós cremos no nome do Salvador, nós nos arrependemos, portanto que existe a necessidade de nós cremos no nome original, invocar o nome original, porque o nosso Salvador, quando ele voltar, ele não vai voltar com o nome que alguém inventou para ele, vai voltar com o seu nome original. Então, quando ele voltar, ele vai voltar com o nome de Yahushua, que os seus discípulos, a sua mãe, os seus parentes foram um testemunho. Daí se diz, se pregar o arrependimento e a remissão dos pecados, porque a remissão, o perdão não está em mim, o perdão não está em você, o perdão está na frequência do Espírito do Eterno. Naquele grande dia, eu e você seremos provados, eu e você seremos testificados de qual nome nós invocamos. Por isso ele nos deu inteligência. Por isso ele nos deu compreensão de entender o que está certo e o que está errado. Aí nós caímos, por exemplo, no versículo de Efésios, capítulo 2 e o versículo 9, onde a Escritura afirma um nome sobre todos os nomes. Nós chegamos também em Lucas, em Atos, capítulo 2, e o versículo de número 4:12, onde diz o único nome que veio dos céus. Nós chegamos, por exemplo, em Efésios, capítulo 1, versículo 21, onde diz, ele está acima, ele quem? O nome do Todo-Poderoso que refere-se, o nome do Salvador que refere-se à pessoa, ele está acima de todo principado, potestade, diz ainda, nome ou apelido que se crie. Então há a necessidade de nós prestarmos atenção no nome, que através da evocação do nome do Salvador é que nós alcançaremos as bênçãos do Eterno. Ok? Shalom a todos.